E se tudo o que você acreditou sobre si mesmo, seu nome, suas memórias, sua identidade não passasse de uma ilusão? E se a história do seu nascimento e a inevitabilidade da sua morte fossem parte de um mal-entendido cósmico? Você nunca nasceu e nunca morrerá. Parece impossível, certo? Mas continue comigo. Este não é apenas um enigma filosófico, é uma chave que abre a porta para a sua verdadeira natureza, uma natureza ilimitada, atemporal e além dos limites da mente. A ideia de não nascer não se trata de negar o corpo ou o mundo físico. Trata-se de enxergar através da ilusão da separação, de acreditar que você é um indivíduo limitado, navegando em um universo externo. John Wheeler, uma voz moderna na não-dualidade, deixou isso claro. Você não é o que pensa que é. Você não é uma pessoa tentando alcançar a iluminação. Você é a consciência na qual todas as coisas aparecem e desaparecem. Imagine ondas quebrando na praia. Cada onda parece distinta. Separados, um sobe, um cai e outro segue. Mas quando você olha mais profundamente, vê que não há separação verdadeira entre a onda e o próprio oceano na mesma onda. Você não é uma onda separada, mas o oceano infinito. Você não tem começo, nem fim e nada a perder. Isso não é uma teoria, é algo que você pode ver por si mesmo agora mesmo. E nos próximos minutos, vamos descascar as camadas de ilusão, examinar a natureza da realidade e explorar por que o conceito de você, aquele ao qual você se apega tão fortemente, é a raiz de todo sofrimento. Então, vamos além da mente e em direção à verdade, porque uma vez que você a veja, perceberá que nunca nasceu, e essa é a descoberta mais libertadora de todas. Feche os olhos por um momento e pergunte a si mesmo: quem sou eu? Sua mente imediatamente virá com respostas. Sou pai, professor, artista. Sou alguém que ama, que luta, que sonha. Mas pare por um momento e cave mais fundo. Quem está dizendo essas coisas? Quem é que causa esses pensamentos? Os meus. É aqui que a ilusão começa. Desde o momento em que nascemos, somos condicionados a acreditar em uma identidade separada. Um eu que se destaca de todo o resto. Somos ensinados que esse eu tem limites, que começa com a nossa pele e termina com o mundo exterior. Carregamos essa ilusão como um distintivo, reforçando-a com cada pensamento, cada emoção, cada ação. Mas você já parou para realmente questioná-la? Vamos analisar mais de perto. Imagine segurar um copo d'água. É fácil pensar na água como algo separado do oceano, mas se você a despejar de volta no mar, para onde vai a água? Você consegue identificar o momento exato em que ela deixa de ser água em um copo e se torna oceano? O mesmo vale para o eu. O que consideramos como eu, esse conjunto de pensamentos, memórias e sensações, é como a água no copo. Parece separado, mas na verdade sempre fez parte de algo infinito. Aqui está o problema. Acreditamos tão profundamente nesse eu separado que passamos a vida defendendo-o, nutrindo-o e temendo sua perda. Pensamos que este é o meu corpo, a minha mente, a minha vida, mas será mesmo? Pense nisso. Seu corpo está em constante mudança. As células que compõem sua pele, seus órgãos e até mesmo seu cérebro são substituídas com o tempo. O corpo que você tem agora não é o mesmo corpo que você tinha 10 anos atrás. Então, como você pode dizer que é realmente você? E quanto aos seus pensamentos? Eles são fugazes, não são? Em um momento você está feliz, no outro você está triste. Em um momento você acredita em algo de todo o coração, no outro você mudou de ideia. Se seus pensamentos estão em constante mudança, como eles podem definir quem você é? Vamos ainda mais longe. Imagine que um pensamento surge, receio. Onde esse medo está localizado? Está na sua mente, no seu corpo, ou é simplesmente uma sensação passageira, como uma nuvem flutuando no céu?
Quando você parar de se identificar com o pensamento, notará algo notável. Ela perde seu poder. John Wheeler explica isso claramente. O que você considera ser essa pessoa limitada e em dificuldades nada mais é do que um conceito, uma história que você contou a si mesmo, com base em memórias do passado e projeções do futuro. Mas quem você realmente é não é nada disso. Sua verdadeira natureza é como o espaço em uma sala. O espaço não muda, não importa quais objetos sejam colocados nele. Uma cadeira, uma mesa, até mesmo pessoas, elas vêm e vão, mas o espaço permanece intocado. Você é esse espaço. Você é a consciência na qual todas as experiências surgem e se dissolvem. Quando você começa a enxergar através dessa ilusão do eu, algo extraordinário acontece. Você para de se apegar às histórias de eu sou isso ou eu sou e percebe que sua verdadeira essência é ilimitada e completamente livre. A ilusão do eu não é sua inimiga, é simplesmente um mal-entendido, e uma vez que você enxerga através dela, o mundo se abre de maneiras que você nunca imaginou. Então respire fundo, relaxe, sabendo que você não é a onda, você é o próprio oceano, e essa percepção é apenas o começo. Vamos reservar um momento para fazer alguns que pergunta mais profunda de todas. Quem é você realmente? Você pode responder: eu sou uma pessoa, uma mente, um corpo, uma coleção de experiências. Mas vamos mais a fundo. Livre-se dos rótulos, dos papéis que você desempenha e das histórias que você conta a si mesmo. O que resta? Comece considerando seus pensamentos. Pensamentos são como nuvens no céu, sempre mudando, indo e vindo sem aviso. Em um momento você está pensando no jantar. No outro, você está repassando uma conversa de ontem. Mas aqui está a questão-chave. Quem está percebendo esses pensamentos? Pense nisso. Se você consegue observar um pensamento, você não pode ser esse pensamento. Você é quem está observando. E essa consciência dos seus pensamentos, essa presença imutável, esteve com você por toda a sua vida. Ela esteve presente em momentos de alegria, em momentos de dor e até mesmo nos intervalos silenciosos entre seus pensamentos. Agora, volte sua atenção para suas emoções. Quando a raiva surge, você pode dizer: estou com raiva, mas pare e observe atentamente. A raiva é quem você é, ou é apenas uma energia, passando por você como uma tempestade se movendo pelo céu. É intensa por um tempo, mas eventualmente desaparece. E ainda assim o céu, o espaço em que a tempestade aparece, permanece intocado. Você não é a raiva. Você é o céu e o seu corpo. Parece uma parte tão óbvia de quem você é, mas mesmo o corpo não é constante. As células morrem e se regeneram. Sua aparência muda com o passar dos anos. O corpo que você habita hoje não é o mesmo que você tinha quando criança. Então, ele pode realmente ser você? E se você não é seu corpo, seus pensamentos ou suas emoções, então, quem é você? Vamos tentar algo radical. Pare de procurar respostas na mente e volte sua atenção para a própria consciência agora mesmo. Enquanto ouve isso, há um saber, uma presença que está ciente dessas palavras, ciente do seu entorno, ciente do seu ser fada. Essa consciência é constante. Ela não vem e vai como pensamentos ou emoções. Ela não envelhece nem muda como o corpo. Ela está simplesmente aqui, sempre testemunhando tudo em silêncio. Mas a consciência não é algo que você pode agarrar ou segurar. Não é um objeto para o qual você pode apontar e dizer: este sou eu, e ainda assim está inegavelmente presente. Você não precisa que ninguém lhe diga que ela está lá. Você pode senti-la aqui e agora como a base da sua existência. Aqui está outra maneira de encarar isso. Imagine-se sentado em um quarto escuro com uma vela. A chama ilumina tudo no quarto, mas não precisa se acender sozinha.
ela já está brilhando da mesma forma. A consciência não precisa estar ciente de si mesma, ela simplesmente é. John Wheeler descreve essa consciência como sua verdadeira natureza, o que você sempre foi e o que sempre será. Ela não está limitada por seus pensamentos, emoções ou corpo. É livre, infinita e nunca está presente. Mas o que isso significa para você na prática? Significa que você não precisa perseguir a iluminação ou um estado futuro de ser. A consciência que você busca já está aqui. É a parte de você que nunca mudou, nunca sofreu e nunca se perdeu. Aqui está um exercício simples para ver isso por si mesmo. Reserve um momento para observar sua respiração. Você não precisa controlá-la, apenas observe, sinta o ar entrando e saindo. Agora mude sua atenção para a consciência que está observando a respiração. Essa consciência não está fazendo nada, não está tentando alcançar ou se tornar algo, está simplesmente testemunhando. E nesse testemunho, você percebe algo profundo. Você não é uma pessoa experimentando a consciência. Você é a consciência vivenciando uma pessoa. Quando você vê isso claramente, a busca por quem você é chega ao fim. Você percebe que sua verdadeira natureza não é algo que você precisa encontrar ou criar. É algo que você sempre foi. Então, respire fundo, descanse nessa consciência, nessa presença, e deixe todo o resto, os pensamentos, as emoções, os papéis que você desempenha, desaparecerem. São apenas ondas passageiras. Você é o oceano infinito. E ainda assim este é o cerne de quem você é. E uma vez que você o vê, nunca mais poderá deixar de vê-lo. O que significa dizer que você nunca nasceu? À primeira vista, parece absurdo. Afinal, você tem memórias da sua infância, uma certidão de nascimento e fotos de quando era bebê. Mas, e se essas fossem apenas partes de uma história que não define quem você realmente é? A ideia de não ter nascido não se trata de negar a realidade física do seu corpo. Trata-se de enxergar através da ilusão da separação. É um convite para reconhecer uma verdade tão profunda que desafia tudo o que você já acreditou sobre si mesmo. Vamos começar por aqui. A crença de que você nasceu implica um começo, não é? Um ponto de partida onde você passou a existir como indivíduo. Mas aqui está o paradoxo. Sua verdadeira essência não tem começo nem fim. Ela não nasceu e não pode morrer. É atemporal, ilimitada e imutável. A crença em ter nascido aprisiona você na ilusão de ser um eu separado e limitado, um eu com uma história, um nome e um passado. Mas a verdade é que você não é a sua história. Você é a consciência na qual a história se desenrola. Você não é um momento no tempo. Você é a presença atemporal que sempre esteve aqui, observando silenciosamente. Vamos explorar isso mais a fundo. Quando você era criança, seu corpo era pequeno, seus pensamentos eram simples e seu mundo limitado ao que você podia ver ao toque. Com o tempo, seu corpo cresceu, seus pensamentos se tornaram mais complexos e suas experiências se multiplicaram. Mas, apesar de tudo isso, não havia algo constante? Essa constante é a consciência que testemunhou tudo. Ela não nasceu com seu corpo e não terminará quando seu corpo morrer. É como a tela em que um filme passa. As imagens e os sons podem mudar, mas a tela em si permanece intocada. É aqui que essa compreensão se torna verdadeiramente transformadora. A maioria dos nossos medos e lutas advém do apego à ideia de ser um eu separado, um eu que nasceu, um eu que morrerá, um eu que pode ser ferido ou perdido. Mas quando você vê que esse eu é apenas um conceito, uma ilusão, esses medos se dissolvem. Pense nisso. Se você nunca nasceu de verdade, como pode realmente morrer? Se você nunca foi separado, o que há a perder? John Wheeler descreve isso como a libertação suprema. Você percebe que o que você é
não está limitado pelo tempo, espaço ou forma. Você é a consciência na qual todas essas coisas aparecem e desaparecem. E essa consciência, sua verdadeira essência, é livre. Ela não tem limites, nem sofrimento, nem nascimento, nem morte. Aqui está um exercício simples para você ver isso agora mesmo. Observe os pensamentos em sua mente. Eles surgem e desaparecem como ondas. Agora observe sua consciência desses pensamentos. Sua consciência surge e desaparece, ou permanece constante, intocada pelo ir e vir dos pensamentos. Quando você desloca sua atenção para a própria consciência, começa a ver a verdade. Você não é a história, a onda ou o pensamento que você é, a presença imutável na qual tudo aparece. Esta é a essência de não nascer. Não é uma negação da vida, mas um reconhecimento do que você é, além do corpo, além da mente, além da história. É a realização suprema que o liberta do medo, do sofrimento e da ilusão da separação. Reserve um momento para refletir sobre isso. Você nunca foi limitado. Você nunca foi limitado e você nunca nasceu. Você é o oceano, vasto e infinito, sem começo nem fim. O ego é a peça central da história. Você diz a si mesmo, e ele sussurra: eu sou isso, eu sou aquilo. Ele reivindica a posse dos seus pensamentos, das suas ações e até do seu valor. Mas e você já parou para se perguntar o que é realmente o ego? Para a maioria de nós, o ego parece ser o cerne de quem somos. É a voz em nossa cabeça que narra cada momento de nossas vidas, a sensação de ser um eu, distinto de todo o resto. Mas quando você olha mais de perto, descobre algo surpreendente. O ego não é real. Vamos começar com um exercício simples. Feche os olhos e lembre-se do pensamento eu sou eu. Observe como ele se sente. Parece sólido, como uma verdade inegável, ou parece apenas mais um pensamento passando pela sua consciência. Aqui está o segredo. O ego existe apenas como um pensamento. É uma construção mental, um conjunto de ideias sobre quem você pensa que é. É a soma das crenças e desejos da sua memória, mas nenhuma dessas coisas é constante. Elas vêm e vão, e ainda assim. Você permanece. Pense nisso. Se o ego fosse realmente quem você é, não seria constante, mas não é num momento que você está confiante. No outro, você está em dúvida. Num momento, você se sente bem-sucedido. No outro, você se sente um fracasso. O ego se transforma e se transforma a cada pensamento e emoção que passam. E ainda assim, há algo dentro de você que não muda, algo que esteve com você em todos os momentos da sua vida, testemunhando tudo em silêncio. Esta é a sua verdadeira essência, a sua consciência. John Wheeler oferece uma visão poderosa. O ego nada mais é do que uma história, um conceito. É a peça central de uma narrativa. Nós nos apegamos à crença de que ele nos define, mas ao investigar essa narrativa, você começa a perceber que ela se baseia em suposições. Vamos nos aprofundar um pouco mais. Pergunte a si mesmo: onde o ego está localizado? Está no seu corpo? Se sim, exatamente na sua cabeça, no seu peito, no seu coração. Quando você olha atentamente, não o encontrará em lugar nenhum. Não é algo físico, não é algo que você possa tocar, segurar ou fixar. Então, considere que sua mente é o ego. Seus pensamentos talvez pareçam assim, mas os pensamentos são transitórios. Eles surgem, permanecem por um momento e depois se dissolvem. Se você é seus pensamentos, então você deixaria de existir toda vez que um pensamento desaparecesse. Mas não desaparece. É aqui que fica interessante. O poder do ego reside na sua crença nele. É como uma sombra convincente, mas sem substância. Quando você acredita na história do ego, você se sente pequeno, limitado e separado. Mas quando você a vê como o que ela é, uma construção, toda a ilusão desmorona. Então, como você se liberta das garras do ego?
Começa com a conscientização. Da próxima vez que você se sentir ansioso, com raiva ou com medo, não tente consertar ou suprimir isso. Em vez disso, pare e pergunte a si mesmo: quem está sentindo isso? Você pode dizer: eu sou, mas quem é esse olho? Você consegue encontrá-lo? Você consegue localizar quem está ansioso, com raiva ou com medo? O que você descobrirá é profundo. Os sentimentos são reais, mas o olho que os reivindica não é. Aqui está outra maneira de ver isso. Imagine que você está assistindo a um filme. Você fica tão absorto na história que esquece. É apenas um filme. O ego é como aquele filme. Parece real porque você está profundamente envolvido nele. Mas quando você dá um passo para trás e o vê como ele é, você percebe que não é o personagem na tela. Você é quem está observando. John Wheeler nos lembra que quebrar o mito do ego não exige esforço ou luta. Não se trata de lutar contra o ego ou tentar destruí-lo. Trata-se de enxergar através dele. Uma vez que você reconhece que o ego nada mais é do que um pensamento, ele perde o controle sobre você. Imagine a liberdade de viver sem a necessidade constante de se defender ou provar a si mesmo, sem o fardo de carregar sua história como uma mochila pesada. Esta é a liberdade que vem de quebrar a ilusão do ego. Respire fundo neste momento. Deixe de lado a ideia de ser um eu e descanse na consciência que está sempre aqui, sempre constante, sempre livre. Essa consciência é o seu verdadeiro eu. Ela não precisa de uma história, um rótulo ou um passado. Ela simplesmente é. Esta é a verdade que esteve esperando por você o tempo todo. O ego nunca foi real. Você nunca esteve preso e agora está livre. Imagine por um momento viver sem a voz constante em sua cabeça que diz: eu sou isso, eu sou aquilo, eu preciso disso, eu temo aquilo. Imagine uma vida em que você não está mais preso aos limites de um eu separado, onde você se move pelo mundo com facilidade, livre do peso da dúvida, do medo e da luta. Isso não é uma fantasia, é o seu estado natural. Viver sem um eu separado não significa abrir mão da sua individualidade ou ignorar suas responsabilidades. Significa enxergar através da ilusão do ego e reconhecer que a vida flui sem esforço, sem a necessidade de um eu controlador. Vamos começar com uma observação simples. Você já percebeu quanta energia gasta tentando defender a ideia de quem você é? Você quer ser visto de uma certa maneira, alcançar certas coisas e evitar certos resultados. Mas quem é esse você que você está defendendo? Quando você realmente investiga, descobre que é apenas uma coleção de pensamentos, uma história na qual você acreditou por tanto tempo que parece real. Mas o que acontece quando você se afasta dessa história? Considere isso agora mesmo, enquanto ouve estas palavras. A vida está acontecendo sem esforço. Seu coração está batendo, seus pulmões estão respirando e sua mente está entendendo esses conceitos. Você não precisava decidir fazer nenhuma dessas coisas acontecer. Elas simplesmente surgiram por conta própria. Essa é a natureza da vida, quando você para de se apegar à ilusão de um eu separado. Ações, pensamentos e emoções surgem naturalmente, sem a necessidade de um eu central para controlá-los. É como observar um rio fluindo. A água não pede permissão para se mover. Ela simplesmente segue seu curso natural. Mas aqui está o insight principal. Até mesmo o pensamento que diz "estou fazendo isso" é apenas mais uma parte do fluxo. Não é evidência de um eu separado. É como uma onda no oceano, alegando ser independente do mar. Ainda é apenas o oceano em movimento. Por exemplo, pense em tomar uma decisão. Talvez você sofra com isso, acreditando que o resultado depende exclusivamente de você. Mas quando você vive sem um eu separado, começa a perceber que as decisões surgem naturalmente com base na situação,
sem a necessidade de um ego controlador. Você pode pensar que está escolhendo, mas na realidade, a escolha está simplesmente acontecendo. John Wheeler oferece uma perspectiva libertadora. A ideia de olho não é necessária para que a vida funcione. É um hábito, uma construção mental na qual fomos condicionados a confiar. Mas quando você olha atentamente, percebe que a vida se desenrola perfeitamente bem sem ele. Vamos tornar isso prático. Da próxima vez que se sentir estressado ou sobrecarregado, pare e pergunte a si mesmo: quem está passando por esse estresse? Procure o eu, que supostamente está sofrendo. Você consegue encontrá-lo, ou apenas encontra um conjunto de pensamentos e sensações surgindo no momento presente, quando percebe que não existe um eu real no centro da sua experiência. Algo extraordinário acontece. O estresse não desaparece, mas seu apego a ele, sim. Você percebe que os pensamentos e sentimentos são apenas fenômenos passageiros, como nuvens flutuando no céu. Doar-se sem um eu separado não significa que a vida se torna perfeita ou livre de desafios. Significa que você enfrenta esses desafios sem a bagagem de uma falsa identidade. Se a tristeza surgir, você a sente plenamente, sem rotulá-la como minha tristeza. Se a alegria surgir, você a abraça, sem se apegar a ela como minha alegria. Isso não o torna distante ou robótico. Pelo contrário, o torna mais vivo, mais aberto. Sem a tagarelice constante do ego, você é livre para vivenciar a vida como ela é, não como sua mente pensa que deveria ser. Aqui vai mais uma visão prática. Quando você para de se identificar com um eu separado, para de levar as coisas para o lado pessoal. Imagine que alguém o critica. Normalmente, o ego se defenderia, criando conflito e tensão. Mas quando você percebe que não há um eu para defender, a crítica perde o seu impacto. Torna-se apenas mais um evento, como uma folha caindo de uma árvore. Essa mudança não exige esforço. É simplesmente uma questão de enxergar com clareza. Quanto mais você observa, mais percebe que a vida flui sem esforço. Quando você se livra da ilusão de controle, o ego não comanda tudo. Nunca comandou. É como um passageiro em um trem reivindicando crédito pela viagem. O trem se move com ou sem seus comentários. E aqui está a beleza disso. Quando você vive sem um eu separado, começa a ver a interconexão de todas as coisas, os limites entre o eu e o seu eu. Outro começa a se dissolver. Você percebe que a mesma consciência que flui através de você, flui através de todos e de tudo. Esta é a essência da verdadeira liberdade. Não a liberdade de fazer o que quiser, mas a liberdade da ilusão de estar separado. Então respire fundo e deixe isso penetrar em você. Você não precisa se esforçar para viver sem um eu separado. Isso já está acontecendo. A única coisa que muda é o seu reconhecimento disso. A vida não é algo que você controla, é algo que você é. O rio flui, o vento sopra e você é a consciência na qual tudo surge. Viver sem um eu separado não é uma meta a ser alcançada. É a verdade do que você sempre foi. É natural sentir dúvidas ao se deparar com ideias que desafiam a base de como você se vê. O conceito de não ter um eu separado, de não ter nascido, pode parecer perturbador, até mesmo contraditório à sua experiência. Mas dúvidas e equívocos não são obstáculos. Existem oportunidades para ver a verdade com mais clareza. Vamos começar abordando uma pergunta comum. Se não existe um eu separado daquele que vive esta vida, é uma pergunta justa. Você sente suas emoções, toma decisões, tem memórias. Isso não significa que existe um você no centro de tudo? Observe atentamente, porém, e você descobrirá que a vida se desenrola naturalmente, sem a necessidade de um eu central. Os pensamentos surgem por conta própria, os sentimentos vêm e vão, as ações acontecem espontaneamente
Quando você busca o eu, que reivindica a propriedade de todas essas experiências, você encontra apenas um espaço vazio, uma vasta consciência aberta. Aqui vai uma analogia para ajudar a esclarecer isso. Pense em um redemoinho em um rio. Ele parece distinto, separado da água ao seu redor. Mas o redemoinho não tem existência independente. É simplesmente o movimento do próprio rio. O mesmo se aplica ao eu. Parece distinto, mas é apenas o fluxo da vida, tomando forma temporariamente na consciência. Outra dúvida comum é esta: se não existe um eu, como vivo no mundo? Isso está enraizado na crença de que o ego é essencial para o funcionamento. Mas pare e reflita. O ego realmente controla sua vida? Ele fez seu coração bater hoje. Ele decidiu respirar? Neste momento, a vida flui sem esforço, sem a necessidade de um olhar controlador. Decisões ainda acontecem, ações ainda surgem, mas não dependem do ego. Imagine dirigir um carro. No início, você está hiperconsciente de cada movimento, suas mãos no volante, seus pés nos pedais, mas com o tempo, o processo se torna natural, sem esforço. O carro se move, sem que você precise pensar em cada ação. É assim que a vida flui, quando você se livra da ilusão de controle. Aqui está outra dúvida que você pode encontrar. Se eu for apenas consciência, isso significa que minha vida não tem sentido? É uma pergunta que atinge o cerne do nosso condicionamento. Somos ensinados que o significado vem da realização, de ser alguém, de se destacar, mas o verdadeiro significado não vem do que você faz ou conquista. Vem de simplesmente ser. Pense no sol. Ele não se esforça para ter significado. Ele simplesmente brilha. No entanto, sua luz torna tudo o mais possível. Da mesma forma, sua consciência, sua presença, não é algo que você precisa provar ou justificar. Ela é inerentemente significativa porque é a fonte de toda a experiência. Agora, vamos abordar um equívoco mais profundo. Se não existe um eu, isso significa que eu não importo? O ego prospera em ser importante, em ser visto, em ser validado. Mas quando você olha além do ego, descobre que sua verdadeira natureza não é pequena ou insignificante. Ela é vasta, ilimitada e profundamente conectada a tudo. John Wheeler explica isso lindamente. A ideia de um eu separado é como uma gota d'água. Imagine que ela está isolada do oceano, mas quando a gota se rompe, ela se desfaz de seus limites. Ela não desaparece. Ela se torna o oceano. Desapegar-se do ego não diminui você. Revela sua natureza infinita. Finalmente, vamos abordar uma das maiores dúvidas. Se eu enxergar através do eu, perderei minha humanidade? O medo é que, sem a noção de mim mesmo, a vida se torne fria, distante ou robótica. Mas o oposto é verdadeiro. Quando você para de se apegar ao ego, você se torna mais aberto, mais compassivo, sem a necessidade constante de proteger ou defender um eu separado. Você é livre para se conectar profundamente com os outros e com a própria vida. Imagine isso. Você está na costa de um vasto oceano, observando as ondas quebrando na areia. Você não tenta possuir as ondas ou controlá-las, simplesmente se maravilha com sua beleza. Viver sem um eu separado é assim. Você experimenta a vida plenamente, sem apego, sem resistência, sem medo. Portanto, da próxima vez que a dúvida surgir, não a afaste. Em vez disso, acolha-a. Como professor, pergunte a si mesmo quem está duvidando, quem está questionando. Procure aquele que está no centro da dúvida e você descobrirá que ele não está lá. A própria dúvida se dissolve na luz clara da consciência. A dúvida não é sua inimiga, é uma porta. Cada vez que você questiona a ilusão do eu, você se aproxima de ver a verdade, guiz do que você é, a consciência que nunca nasceu, nunca foi aprisionada e nunca se perdeu.
respire fundo e descanse, sabendo que as dúvidas passarão, mas você permanecerá. Ao chegarmos ao fim desta jornada, voltemos à questão central. Quem é você realmente? Você analisou profundamente a natureza dos seus pensamentos, das suas emoções e do seu senso de identidade. Você questionou as histórias que carregou, os papéis que desempenhou e os limites em que acreditou. E agora o que resta? O que resta é algo tão simples, tão sempre presente, que muitas vezes é ignorado. É a consciência que sempre esteve aqui. Não é algo que você precisa criar ou encontrar. É o que você sempre foi. Essa consciência é a verdade suprema do seu ser. Mas vamos esclarecer isso. A verdade não é rejeitar a vida ou negar suas experiências. É abraçar a plenitude da vida sem se prender à ilusão de um eu separado. É ver as ondas de alegria e tristeza, sucesso e fracasso, sem se identificar como a própria onda. Você é o oceano, vasto, imóvel e infinito. Eis a beleza dessa compreensão. Nada em sua vida exterior precisa mudar para que você veja a verdade. Você não precisa renunciar ao mundo ou se aperfeiçoar para perceber sua verdadeira natureza. A consciência que você é já é inteira, já completa. É como o céu inalterado pelas tempestades que o atravessam. Então, o que isso significa para a sua vida? Significa que você não precisa mais perseguir significado ou fugir do medo. Você não precisa se apegar ao passado ou se preocupar com o futuro. A vida se torna um desdobramento, momento a momento, livre da necessidade de controlar ou resistir. Pense nisso. Sem o peso constante do ego, você é livre para viver com leveza e abertura. Os relacionamentos se tornam mais ricos porque você não está mais defendendo uma falsa identidade. Os desafios se tornam oportunidades porque não são mais ameaças a um frágil senso de identidade. E cada momento se torna vivo e presente porque você não é mais distraído pela tagarelice interminável da mente. John Wheeler nos lembra que a busca pela verdade termina quando percebemos que nunca estivemos perdidos. A ideia de não ter nascido não é uma negação da vida. É uma afirmação da essência ilimitada e atemporal que você é. Você nunca foi limitado, nunca foi separado e nunca foi incompleto. Reserve um momento agora para descansar nessa percepção. Sinta a quietude, a paz, a liberdade que advém de saber quem você é. Isso não é algo que desaparecerá. É a verdade imutável no âmago do seu ser. Então, ao retornar ao mundo, leve essa compreensão com você, não como uma ideia, mas como uma verdade viva. Deixe que ela guie suas ações, suavize seus medos e aprofunde suas conexões. Lembre-se, você não é uma pessoa buscando a consciência. Você é a própria consciência. E essa consciência é gratuita, sempre foi gratuita. Obrigada por trilhar esse caminho comigo. Que essa verdade continue a se desdobrar em sua vida, trazendo clareza, paz e libertação. A jornada está completa, porque você nunca esteve verdadeiramente separado do destino. Bem, é isso por hoje. Chegamos ao final deste vídeo e não se esqueça de que você é uma parte crucial deste canal. Sinta-se à vontade para compartilhar seus pensamentos na seção de comentários. Se não tiver certeza do que comentar, basta digitar 100. Além disso, se você é novo e ainda não se inscreveu no canal, lembre-se de se inscrever e ativar o ícone do sino para não perder nenhum vídeo diário útil e informativo. Obrigada por assistir.